Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema da NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também pelas nossas diversas plataformas digitais, onde você pode acompanhar em qualquer parte do planeta a programação da RDC TV. Lembrando sempre para vocês, nós estamos com o nosso site rdctv.com.br. Você coloca /ao vivo e acessa diretamente o player do nosso site com a programação real-time da RDC TV. Se você preferir, as nossas redes sociais, o Twitter, o Facebook e também o YouTube, basta que você digite RDC TV Digital para qualquer uma dessas redes sociais e você vai estar conosco, linkado conosco nas lives dos programas. E também, não esquecendo, contando já com a sua participação, como alguns nossos amigos estão fazendo, através do Facebook, RDC TV Digital, ou então através do nosso WhatsApp, 998 15 99 90. 998 15 99 90, também para receber aí as suas mensagens para o Virando o Jogo. Virando o Jogo com Diogo Rossi, Bruno Flores, Paulo Nunes e Antônio Bavaresco aqui na bancada. Hoje vamos falar mais especificamente sobre Libertadores da América para a dupla Grenal, porque já temos aí o quarto integrante do grupo do Internacional definido e o do Grêmio, o quarto integrante do grupo, será definido hoje à noite, numa transmissão que está cada vez mais ganhando espaço aí, que são as transmissões via plataformas digitais. Por isso, não é à toa que nós, da RDC TV, estamos também já nesse novo momento da televisão, que é pelas plataformas digitais. O jogo de hoje entre Libertad e Nacional de Medellín vai ser transmitido exclusivamente por plataformas digitais. Depois nós vamos falar mais sobre isso aqui, inclusive passar as informações para todos vocês. Tá bom? Bem, vamos então começar falando sobre o Internacional, que traz aí, quem traz as informações é o repórter Guilherme Paz. Por favor, Guilherme. O Internacional já conhece o adversário da estreia da Libertadores, é o Palestino. A equipe que venceu o Talheres na noite de ontem joga em casa contra o Internacional na quarta-feira que vem, quarta-feira de cinzas. O Inter, nessa preparação para a Libertadores da América, realizou na manhã de hoje um jogo treino contra o Sapucaense, com a presença do atacante Paolo Guerreiro, que fez a primeira atividade oficial junto com os outros demais jogadores. O placar foi de 0-0. Um bom teste para o Internacional, que volta a campo amanhã contra o Zequinha, contra o São José de Porto Alegre e novamente em um jogo treino. Com as informações do Internacional, aqui do CT Parque Gigante, Guilherme Paz. Obrigado, Guilherme. Contra quem que foi esse jogo treino? Paulo Nunes estava lá. Fala, Paulinho. Sim, e aí? 0-0. Mas então... Não, mas era o time... É um time C. Era C, uma... D, E. C. Tá, mas tinha o Guerreiro, daí... Time C com o Guerreiro. C e mais... com o Trellis. O Trellis, não, desculpe, com o... Trellis Não, jogou... O Trellis também, né? Mas eu lembrei foi do outro, né? O Jonathan Alves. Alves entrou no segundo tempo e conseguiu arranjar confusão, inclusive. É mesmo? Tivemos o time C do Inter. Como assim? No final ele se estranhou um pouquinho com o meio-campista lá do Souza, do Sapucaense. Mas olha, Não, eu vou te dizer assim, esse jogador ele deve estar sofrendo um processo ambíguo, né? O Jonathan Alves. Mas posso te dizer uma coisa, não sei se tu vai falar do mesmo que eu, só para dar um pitaquinho. Sim. Porra, se era uma competição em que o Jonathan Alves tinha que ter sido inscrito, era na Libertadores. É, a não ser que o exatamente Inter vislumbre... Uma negociação. Negociação. Falamos ontem sobre isso, exatamente. Eu acompanhei uma parte, não todo. Então, é justamente nesse aspecto. Se tem alguma negociação encaminhada, me parece que não, porque senão o jogador não teria essa reação também. Não, ele está incomodado.
Evidentemente ele incomodado. pertence ao Júnior, né, na verdade. E na metade do ano ele volta para a Colômbia, para o Júnior de Barranquilla, que inclusive está na Libertadores. No grupo do Palmeiras. No grupo do pode ser? Palmeiras. É. Só que Novamente. a grande questão é o seguinte, o Inter não inscreveu, a leitura que eu faço, não inscreveu o Jonathan Alves, primeiro, porque não vai utilizá-lo, e segundo, porque daí não impossibilita o Júnior de utilizá-lo mais à frente. Então deve Sim, ter sido uma decisão casada. O Inter tá louco pra pegar o Júnior e que o Jonathan Alves jogue contra ele. Olha, eu É que não tem sei uma se é coisa, bom. né? Imagina É, a raiva dele não vai tá. estar. É que tem uma outra, Vai atrás. tem uma outra situação também, né? O Jonathan Alves retorna no meio do ano. Então o Inter já Não, foi desistiu o que de o- maneira tá, mas total, foi- né? foi o que o Paulo Nunes então, fez, foi. eu concordo totalmente com o Paulo. Eu acho que é exatamente isso. Tá, mas tem um vem cá, detalhe. Não, tá certo. eu pergunto o seguinte, já que o Internacional não poderia então apressar o retorno do Jonathan Alves? Não, aí o Júnior não quer. Ah, o Por Inter quê? tentou. Não, o Júnior Por não causa quer. do salário, Não, o mas- Inter tá pagando o salário Tá, dele. mas o Inter continuaria pagando o salário. Ah, daí eu mas acho que o eu Inter acho não que quer. aí o Inter não quer. Tá, mas o que vai fazer com o jogador? Deixa lá. Tá treinando. Mas ele tá brigando com o Gauchão, Sapucaí. ele pode num Grenal, o Inter com uma necessidade extrema, não sei, eu tô falando só como Ele foi atitude. inscrito no Extrema. Gauchão, né? Não, tudo bem, mas eu acho que esses raciocínios, mas eu tenho que essas pensar- conjecturas que a Inter e gente Aimoré, faz... por exemplo. Não, a gente tem que fazer, sabe por quê? Porque ninguém do Internacional Que chegou explica. e veio dizer, Ah. olha, não inscrevemos na Libertadores conjecturar por o que conta quiser. disso. Com o Inter, né? Bom, no Internacional a gente espera tudo e nada. né? Não, eu acho a coisa. Bom, o Paulinho tá falando, mas só para nessa linha que tu colocasse, a coisa mais absurda é se falar em atraso de salário, seja fofoca ou especulação e tal, e quem responde é o gerente de futebol do time. Não existe isso. Hoje a gente entrevistou o Rodrigo Caetano lá na Rádio Sim, eu Grenal. vi, eu vi. E ele disse que não tem nada atrasado, mas ele falou uma coisa. É que tu tem que pescar todas as palavras. Não, mas eu só tô. sim, eu concordo contigo. Eu tô condenando, não, mas tô assim, criticando o fato de ter sido ele a falar, só isso. Eu, até só para fins de Informação. esclarecimento dele, eu que procurei ele para entrevista. Não, sim. Tá? Não, ele poderia ter evitado falar. Ele não tá proibido de falar. Eu acho que o Sim, Inter sim. deveria, antes dele, ter se pronunciado se sobre isso. pronunciado. Mas Assim, eu acho que- a palavra, só para pegar as entrelinhas das palavras, tem que pegar tudo na minha visão. Ele disse assim, não tem nada atrasado e o Internacional é um dos clubes do Brasil que prioriza não atrasar. Mas ele disse, tá tudo dentro do planejado das premiações do ano passado. Ou seja, tudo dentro do planejado significa que daqui a pouco teve um acerto com alguém ou com uma parte do grupo de tipo assim, ó, a gente vai pagar até tal mês, até tal coisa. É um acerto. Ele deixou para mim isso evidente. Não está atrasado, mas está acordado. Então tem acordo, eu Tá, não mas acredito. desculpe, mas eu não entendi a que veio o assunto de atraso. Não, eu fizesse uma crítica sobre o não pronunciamento para esclarecer a questão do... Esclarecimento de E situações. eu coloquei que, numa questão financeira, quem fez o esclarecimento foi o futebol. Estou fazendo uma recrítica. Tá, mas qual questão financeira? Que ontem foi levantado por um perfil aí, por um blog de um grupo de O Rogério torcedores Fez já colorados. tinha me perguntado outra vez se os salários não estavam atrasados. E aí foi levantado A que ia informação que eu atrasar, tinha é que que não. estava atrasado, enfim, é isso. E o Caetano até... Quando essas coisas começam a surgir, às vezes é querer criar uma cortina de fumaça para encobrir as deficiências do próprio tudo elenco. bem, eu só falei Tá. que foi o assunto, Rogério. Não, tudo bem, mas eu acho que o Internacional não tem, pelo menos para mim, né, analisando o futebol que o Internacional apresenta, é a questão de deficiência mesmo, do elenco, não, dos ninguém tá jogadores. falando- ninguém tá né, falando do- do corpo. não é que os jogadores estejam insatisfeitos, em desagrado, não, porque acho tem que não. alguma Não, coisa não, em acho que atraso. não, acho que não. Não, mas ninguém é. levantou isso. As pessoas, esse blog que até, bom, enfim, eles falaram foi sobre preocupação para o futuro, não foi sobre uma Agora- desculpa do pai, entendeu? É isso. Bom, preocupação com o futuro todo mundo tem, né? Tanto Não, tá aí eu o Grêmio, acho que deve ter o Grêmio vendeu aí o TT visando preocupações futuras. Mas isso aí é uma coisa importante. O Internacional, o Grêmio botou informações que eu obtive ontem, até não tinha essa. Parece que botou como previsão de arrecadação com venda de jogadores. É previsão, tá? Isso é um orçamento. 60 milhões. Esse valor já foi alcançado no segundo mês. Foram 12 do Marcelo, mais umas quebradinhas do Jael e mais 40 e poucos já deu 60. Mas não quer dizer que o Grêmio não vai vender mais, é só isso. Mas o orçamento foi cumprido, tá?
O Internacional, por exemplo, coisa- tem 70 milhões de previsão. É que o Grêmio está em vias de perder uma receita. Vocês acham que o Inter vai conseguir? Acho difícil. Depende das Não, competições, Internacional é se eles difícil. forem como eles Internacional é foram, difícil. né? É que o Grêmio... Alcançar a minha questão é alcançar 70 com quem? O quem? Quem? Mais que o um. Internacional? É. Não, mais que um. Com um não, só tu não, não. não. No o caso, Internacional. quem Tá, mas isso aí Jogadores, é Tá orçamento... no orçamento do Gerar- Mas Daria esse orçamento valor, de assim. venda, não. Previsão Não, orçamentária. assim, previsão de venda. orçamentária. Não, tá. Arrecadação de recursos com venda. Venda de jogadores, tá ali. Tem vários. Como é que Tá, chama? mas venda de Tópicos. jogadores é... Tópicos. Tá, e esse item é 70 milhões? 70 milhões. De reais. Venda de jogadores? Pra previsto no sapato, pra fechar no azul. O Inter conseguiu... Bom, o 60 orçamento do ano Inter em passado. relação à Libertadores é quartas de final, né? É. O Inter planeja já chegar Perfeito, nas tem que quartas de chegar final. lá. Daí. Não, mas aí não tem nada a ver com venda de jogador. tem Não, nada a ver. não, é só Se é nesse- Não, uma é que questão ele quer também dizer o rubrica. seguinte, o Bruno falou o seguinte, isso ainda prevendo que o Inter vá às quartas. Digamos que o Inter, ninguém está desejando, mas que caísse nas oitavas. Aí o rombo é um pouquinho maior do que esse. Não. Para um pouquinho. Nós estamos falando de várias coisas e não estamos concentrando foi numa. tu que perguntou. Não, eu perguntei o seguinte. Esse orçado que tu falaste do Grêmio, 60 milhões, era com venda de jogadores. Sim. Exclusivamente. Para venda de E os jogadores. 70 milhões do Internacional também. também exclusivamente com. Então não tem nada que ver onde vai chegar na Não, Libertadores. não, é só- é Não, só eu venda de acrescentei jogadores. um outro e aí, tópico também e aí no- é que no eu quero, orçamento. aí é que eu quero saber o seguinte: como é que o Grêmio, tendo possibilidade de negociação de jogadores, tendo interessados, faz um orçamento Que nessa depende rubrica menos. de 60 milhões e o do Inter, que não tem perspectiva nenhuma de negócio, Depende menos. faz de 70 milhões. É que Então, o Grêmio botou um valor porque depende menos dele. E Poderia o ter Inter- posto 100, por exemplo. Não botou porque não precisa. Não quer dizer que não. Vou repetir, Não. o torcedor. para um Não pouquinho. quer dizer que não vai vender. Não avança. Vamos por etapas, tá? 60 milhões por que tu está argumentando? Porque o Grêmio não depende mais tanto de venda de jogadores. Não, mas não pra fechar importa, seu orçamento. não importa. Tu pode botar, como tu disseste, 200 milhões que tu não vai alcançar. Não, mas é que, Rogério, mas o Grêmio não quis quando tu fazer. faz o planejamento orçamentário, Ele tem que ser quem o mais sou eu, verdadeiro quem sou eu possível. para querer te ensinar, não é isso? Para aí, Mas nós o vamos começar a chegar agora onde eu quero. Vamos lá. O planejamento orçamentário do Grêmio é hipotético, tá? Isso, eu vou ser hipotético apenas. É 200 milhões no ano, tá? É mais. Para fechar no azul com 200 milhões, tem que vender Tá, 60 ok, milhões. 60 milhões. É um orçamento nessa rubrica, pelo contexto do Grêmio, absolutamente... Conservador. Não, absolutamente factível. Eu digo conservador porque ele é assim, nada Não, ousado. mais do que, Tá bom. mais do que factível. Mais do que factível. Aí é que eu quero chegar. Um orçamento do Internacional, no mesmo contexto, É 70 milhões. 70 milhões. Só que é isso, só que aí o que o Bruno disse faz todo sentido para esse momento. Qual é? Porque assim, ó, o Inter prevê 70 milhões em venda de jogadores chegando às quartas da Libertadores. Se for mais adiante- Se for mais adiante, pode ser menos Menos. a venda de jogadores. Isso aí. Não, mas está na rubrica lá Tá, orçamentária. mas é que se ganhar mais dinheiro com 70 uma outra rubrica, pode diminuir de outra. Perfeito, Para perfeito. só um pouquinho. Quando tu faz um orçamento para ele poder ser manobrado, certo? Perfeito. Sim. Ok. Só que tu tem que, em cada rubrica, tu colocares o quê? Aquilo que é mais ou menos, não vou nem Próximo dizer... da realidade. Não viável. Então, a realidade que o quando- Inter imagina é 70 milhões com Não, jogadores e quartas de final. Essa realidade de 70 milhões de venda de jogadores do Internacional, ela não é factível. Não, é que assim, ela tem é duas fora coisas. da realidade. Não, tem duas coisas. Eu concordo contigo e discordo ao mesmo tempo. É factível Parece pro eu um Inter, tempo atrás. tá? É factível pro Inter. Pra nós é que não é factível. Não é E eu acho que a gente tá certo e o Inter tá errado. Não é factível para o Inter. É, quer ver? Porque, por exemplo, assim, ó, o Inter entende que não vende o Rodrigo Dourado por menos de 10 milhões de euros. O Inter Já não seriam vende pro 45, mercado. já seriam 45. Entendeu? Só aí é 45 milhões de reais. Tem dois factíveis. Tem o nosso factível e o do Inter. E tem, digamos, uma possível revelação, um jogador tipo Isso, Donato e tal. exato. Digamos tem que outro- venda também por 8 milhões, 5 milhões, sei lá. Outro não detalhe. é Se bem que o Inter factível. ainda tem que pagar o Desculpe. Donato, né? Porque não foi pago. O Inter- Desculpe, discordo frontalmente de vocês. O Internacional fez um orçamento que sabe que não vai cumprir essa rubrica. Mas é que o imaginário do Inter é esse, Rogério. É que eu tenho que me basear pelo Não que é o Inter imaginário, imagina. mas não- 10 milhões de euros é o que o Inter imagina pelo Dourado. 10 milhões é 45 milhões de reais. Aí já dá mais de 50% dos Não, 70%. muito mais, tá? 60%. Aí tu consegue emprestar um Pois é. Anselmo de novo por uns 15, 20, como fez ano passado, e assim vai fazer. E tá pago. Conseguimos. Aí tu não paga o Mais algum Joinville, jogador é vendido. aí tu não paga o orçamento- Joinville,
tu não paga eu não o sei, Juventude, eu não sei então. todo o orçamento do Internacional e não sei as rubricas, até porque no Internacional, O Internacional daqui a publicou, pouco... viu? Sim, O Grêmio não. Tudo bem. Rubrica que era no ano retrasado, o Internacional empurrou para a empresa, Não, né? tá, Para abril. eu não vou entrar nisso. No jogo contábil. Aí é que eu quero chegar. Quer dizer, o Internacional Porque isso é uma comparação sabe, no item, no o Internacional, para mim, fez um orçamento... Para não cumprir. Nessa rubrica para não ser cumprido. Não, só para você ter uma ideia, tem um outro Ninguém item. pode, o Internacional não pode viver tão fora da realidade como essa rubrica está demonstrando. Mas aí tu tá concordando comigo, então, Rogério. Não, mas eu não posso, Diogo, eu não posso achar, por mais que eu critique... É que não é eu achar. Por mais que eu critique a vou direção contigo. do Internacional, o departamento de futebol do Internacional, eu não posso acreditar que eles estejam tão fora da realidade Mas assim. quando o mercado pergunta pro Inter quanto custa o Dourado, o Inter diz 10 milhões de euros. Por isso que não vendeu até hoje. Mas então é isso que eu tô querendo te dizer. Esse factível é do Inter. O Inter acredita nisso. Não é eu que acredito. Vou dar um outro Eu exemplo. não posso Faturamento. acreditar que o É factível Internacional pro acredite Inter, nisso. apenas. Mas assim, ó, Eu não posso. Faturamento, Amigo. Faturamento aí- com marketing nos 3 últimos anos, o Internacional foi um dos clubes que menos faturou. Eu não sei qual é a razão, deve ter algum motivo, não sei. Eu acho que tem escolhas erradas. O Inter está investindo dinheiro Também em coisas tem. que a gente sabe. O Inter não Eu tem nem vou um entrar no marketing. mérito, É que tem tá? que botar o rebaixamento nessa Influência. conta aí. Não, claro que sim, não tô. Dentro de campo, claro que conta. Sim, Mas sim. o que eu quero dizer não é isso, Paulo. É que Não, mas o pro marketing orçado. influencia. Não, claro que sim. Não, mas eu tô falando pra frente agora, cara. O orçado para esse ano, ele é maior que o do Grêmio. Sendo que do Grêmio, o Grêmio foi o time que mais faturou em marketing no Brasil. Não é no Rio Grande do Sul. Para é no de Brasil. Mas ele abrir, tá te dando para razão. de abrir esse orçamento do Internacional, porque daqui a pouco eu vou ficar louco. Nós estamos todos concordando. É que tem uma coisa, tem a realidade do que é, e a realidade do que é justamente essa que o Bavaresco está expondo, de que o Internacional vive na realidade dele. O Inter vive numa realidade que não é a dele. Como e eu se acho chama isso? mundo da fantasia. Não, ficção. Quer dizer, daqui a pouco o orçamento do Internacional é uma peça de ficção. Onde você bota lá na rubrica mas 70 milhões para ver jogo. Quanto tanto do que- marketing? Então tu concorda comigo? Não, né? é 300, eu não lembro direito. É entre Mas aí tá 200, concordando um valor comigo, alto. entendeu? O factível é que assim, ó, tem esse fator. 70 milhões de reais, ele parece um absurdo para nós aqui que estamos pensando assim, mas quem, cara pálida, que o Inter vai vender? Mas quem seria o O principal? Inter pensa Mas aí, que o Dourado eu- vale 50 milhões de reais. Eu consigo estabelecer pelo menos uma lógica em relação a isso. Não. Uma lógica pro Inter. Lógica do Inter, assim, né? assim como factível pro Inter. Que é o seguinte, Factível para o Inter, não. assim, o Inter colocou no orçamento lá que entende que vai chegar às quartas de final da Libertadores, tá? Isso significaria que pelo menos numa fase de grupos e numas oitavas conseguiria ter um desempenho Sim, claro. razoável, Claro, ok. Faz sentido. O que, em tese, valorizaria um pouco mais o Jogadores, elenco perfeito. e alguns jogadores. E o marketing, eu acho que aposta tudo no Guerreiro. Sim. Né? O Guerreiro, nesse ano, Claro, como a claro, principal figura, claro. sendo também uma peça importante nesse cenário que o Inter criou de imaginar que chega numa quarta de final de Libertadores, isso elevaria Não, mas teu raciocínio tá as certo. propostas. Agora, assim. vamos lá. Agora, só que depende, na minha opinião, depende de muita coisa para isso acontecer. Mas então... Não, mas aí aqui, o ó, orçamento não é uma adivinhação. Claro, Mas claro, é uma mas pro- depende mas tudo não isso- é tão viável Tudo assim. isso que o Bruno está falando é uma projeção ficcional. O Para mim Internacional depende fez de uma muita coisa ficção para chegar em nesse cima e viável. montou o orçamento. Deixa eu sonhar junto com o Bruno, então. O Internacional... Não, tu vai sonhar com o Internacional, É, então, não, porque com a o Bruno ideia só do está Bruno. trazendo, o Bruno está trazendo Vou aí sonhar com uma a ideia do Bruno. Assim, possibilidade. ó. A gente está falando do Rodrigo Dourado, que é talvez o jogador que mais fala aí para vender no Internacional. Mas eu vejo um outro jogador que talvez seja mais valioso que o Rodrigo Dourado Nico Lopes. no elenco do Inter, que é o Nico Lopes. Pensou exatamente que nem eu. Esse tem muito mercado. Se o Inter for bem numa Libertadores, umas quartas de final, vamos supor... Ele pode ser convocado, por exemplo. E o Internacional faça uma campanha boa e seja eliminado daqui a pouco umas quartas de final, mas eliminado de pé, assim, não como, por exemplo, o Jorge Wilson que tomou 70 lá do River, mas tu joga e é eliminado ali num jogo normal e o Nico é valorizado, ele vai valer mais que os 10 milhões do Dourado. Perfeito. Só que tem que o seguinte, quem Não, tem teu que raciocínio- primeiro, teu raciocínio é perfeito. mas quem tem que primeiro valorizar o Nico Lopes é quem não o valoriza. Que Não, é o mas próprio ele é Internacional. titular, não, mas ele é titular. É titular. Faz tempo, faz mais é de um ano. É titular porque, pô, era gritante. O cara era reserva Ah, mas- e era goleador do mas- time. Mas ele é agora, Rogério. Não, tudo bem, mas vamos lá.
ele é titular. E vocês acham que para um titular como o Nico Lopes, que parece que nós estamos concordando hoje com isso, que é o jogador... Não, é o que é o principal jogador. jogador, Tá. é Vocês referência acham que o Internacional... Vamos pegar o outro lado, o próprio marketing. Vocês acham que o Internacional trabalha em cima da imagem do Nico Lopes? Posso Quem dizer trabalhou a imagem do Nico Lopes, desculpa, Varesco, melhor do que o Inter foi a EPTC. Esse negócio, perfeito. O Internacional trabalhou essa imagem dele? Não, brincadeiras mas à foi uma coisa parte. casual. Não. Claro, mas a Não, foto... não tô falando do fato, eu A tô foto perguntando. viralizou mais do que qualquer coisa que o O Inter Inter tenha já feito fez do até Nico hoje. Lopes. É aí, Mas Bavaresco, que eu quero por chegar. parte. Entendeu? O Grêmio Mas também. vocês estão sendo muito específicos. O marketing é uma coisa... O Paulo tem razão numa coisa, que quando ele falou do rebaixamento, mas eu quero lembrar... A chegada do Nico Lopes. Hã? O Nico Lopes também tinha razão, é bom jogador. Não. O que Não, é? Fala mais tá alto. cheio de razão Ninguém hoje. te ouviu, rapaz. O Paulo tá cheio de razão. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, ó. É muito mais do que uma atração específica, digamos, do Guerreiro, ou do Nico, ou do D'Alessandro, que é um cara que tem uma imagem icônica no Internacional. Eu não vou entrar dentro de campo, tô falando fora de campo. Que é o único marketing do que Internacional. O marketing, as ações que deram certo no Grêmio, foram ações que não disseram respeito especificamente a nenhum jogador. Pode ver, o Marcelo Groy era o cara mais icônico dos últimos anos no Grêmio, e ele saiu do Grêmio. E isso não diminuiu em nada a imagem que o Grêmio construiu nos últimos 3 anos, de 2015 para cá, de um time vencedor. Toda hora, tu vê qualquer debate, os caras falam assim... porque o time tal tá jogando, ficou na retranca, o Corinthians hoje jogou mal. A referência é o Grêmio. O Internacional, isso é marketing também, só queria dizer. Antes do Grêmio começar... É construir uma imagem. Antes do Grêmio construir essa imagem, tá? Que veio com as conquistas desses últimos anos, especialmente, o Internacional teve uma possibilidade e fez isso Em 2015, quando teve inclusive. Não, 2015 Não, antes não, mas o Internacional eu digo fez a até partir de 2015. 2010. Tá? Aí teve a oportunidade da Copa do Mundo até, que era o seu estádio. Tá? E ali o Internacional já não construiu mais a sua imagem. O Internacional deixou a imagem... Mas aí foram escolhas erradas, né? Foram escolhas erradas. Uma certa arrogância. Posso dar um exemplo? Não, eu vou dar... O Giovanni Luigi, que eu sei que tu tem, e eu me dou bem com ele, gosto muito, até mando um abraço se estiver nos assistindo. Ontem, eu não lembrava desse episódio, quando ele fez uma crítica de que o Grêmio tinha trazido um time de operários para inaugurar a arena. Ele não falou do Grêmio, ele disse assim, eu não vou trazer um time de operário, falando do Hamburgo, né? Eu acho que aquele momento o Inter não soube lidar com a própria grandeza. Não, a partir dali o Internacional... E aí aconteceu aquilo que é muito comum, o fracasso lhe subiu a cabeça. Porque o marketing não é só aquilo que é criado para o torcedor, mas aquilo que o torcedor cria e tu sabe transformar isso em imagem do clube. Nós temos dois exemplos no Grêmio e no Internacional. O Internacional... Aquele campeão de tudo do Internacional, quando ele ganhou pela primeira vez um clube brasileiro, ganhou a Sul-Americana, tá? Aquilo surgiu do meio de uma conversa, do bate-papo, sabe? Foi É campeão positivo, de tudo. né? O marketing transformou aquilo numa das imagens do Internacional que foi positiva. Agora, quando surgiu o Rei de Copas para o Grêmio, também o marketing soube usar uma expressão que foi tirada do meio do torcedor, tá? E usou isso na imagem. Então, isso faz parte, o contexto todo faz parte, eu concordo contigo. Agora, quando você tem um jogador que precisa, inclusive, trabalhar para ser valorizado para uma futura negociação, o clube tem que fazer. E o clube não está fazendo. Disso. Mas, assim, é meio que geral, né? No futebol brasileiro, o marketing em cima dos atletas, os clubes brasileiros não conseguem muito fazer, né? Não tem um grande... Não fazem bem. Por exemplo, vamos lá, pegar a Europa, que faz muito bem isso. No Barcelona tudo é voltado em prol do Messi, no Real Madrid era no Cristiano Ronaldo, na Juventus agora é o Cristiano Ronaldo. Tem o Salah, tem o... Mas é diferente, Paulo Nunes, me permita, eles não precisam fazer o marketing icônico de um jogador para negociação, para comercialização. Eles fazem para a imagem do clube. Mas aqui no caso, mas aqui no caso tu precisa fazer em cima do jogador, para valorizar o jogador, porque é ele que vai ser os 60 milhões, 70 milhões. Posso dar um exemplo prático que aconteceu ontem, para te ver como tu tem razão e como, às vezes, a gente tem uma imagem errada. Fizeram uma enquete numa outra emissora aí, na RBS, né, sobre qual era o jogador mais rei da América e tal. Aí, qual foi a diferença? Deu o Luan, ganhou do D'Alessandro por 2%. E aí hoje estão fazendo a enquete dos dois estágios, a diferença é 3-1 a favor da Arena. Significa que vários torcedores do Grêmio não votaram no Luan.
Porque hoje a diferença... existe um dado que isso é uma coisa de marketing, que eu trabalho com isso, minha esposa trabalha com isso. A torcida do Grêmio hoje ela é maior que a do Inter. Então já é o natural, qualquer enquete que tu fizer no estado inteiro, a tendência é o Grêmio ganhar hoje. Não importa que o Inter tivesse tecnicamente melhor. Sim. Mas o Grêmio estando tecnicamente melhor, essa diferença aumenta. Mas tu vê que a proporção do estádio em relação ao Luan D'Alessandro, ela foi muito menor. Desculpe, muito maior. Então, por que a torcida do Grêmio não idolatra tanto o Luan? É uma coisa para eu não tenho a resposta. Não, mas eu vou te Eu dar tenho uma... só a pergunta, tá? Não, mas a gente pode ir por outras. É que hoje você tem um Everton que divide as atenções, principalmente pelo que fez o ano passado, E o o que D'Alessandro não carrega fez o tudo Luan. sozinho. E o D'Alessandro não deixa criar outro ícone de idolatria dentro do Internacional. Mas assim, Pra mim também tem outro Esse ponto, é um né? problema. eu vejo Os outro clubes ponto. do Brasil, E eles o Internacional, pior, desculpe, Bruno, e o pior é que o Internacional, como clube, como instituição, deveria fazer essa divisão, de ter não um único jogador sendo aplaudido e idolatrado. Mas o Odair Mas tá fazendo mais. a parte dele, tá? Mas Hein? o Inter O tentou Odair tá fazendo conformar. a parte dele. No quê? Dentro de campo. Ele não tá deixando, não é o D'Alessandro em mais 10. Não, mas aí é outra Assim, questão, ó, né, Bavaria? sobre- Aí é questão técnica. É isso que eu tô falando. É questão técnica, mas não depende dele, não depende do treinador isso. Sobre o que eu falava assim do marketing, tem outra coisa que eu acho que é fundamental, os clubes brasileiros pouco usam, que é o videogame, né? Lá na Europa tem um licenciamento das ligas para negociar o direito de imagem dos clubes no videogame. Aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil a gente não faz nada. Aí, tipo, bom, o menino lá com 5 anos já vê o Barcelona ganhando de todo mundo, que é uma normalidade. E aí vai jogar Ou o no... Real Madrid que seja. Não, Real Madrid não. O Barcelona. o Barcelona ganha de todo mundo. Aí é uma normalidade. Aí ele vai automaticamente querer jogar com o que está ganhando. E aí ele pega no videogame, tem lá os jogadores do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern, enfim. Todos licenciados e todos prontos. licenciados e prontos. Aí tu vai nos clubes brasileiros. Um Mas é que o outro jogador não fica é. tanto tempo. Tu tem que reconhecer, não, eu concordo Mas- contigo, Paulinho, mas tu tem que reconhecer a dificuldade que é mercado desse tipo de licenciamento com um mercado que os jogadores trocam muito Eu vou de te dar um clube. exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Mas desse. o Luan, por exemplo, Mas tá 5 todo anos. Mas esse exemplo que o Paulo deu, especialmente pra gente falar do marketing, talvez até encerrar o assunto, o Vitinho, ele veio pro Inter, né, do CSK. Quando ele chegou aqui, na época que ele chegou aqui, eu me lembro muito bem porque era uma pauta de uma matéria que eu estava fazendo até. O Inter não conseguiu, não é forçar, mas não conseguiu fazê-lo assinar o contrato no Brasil de uso de imagem para esses fins, né, de videogame. E quando ele voltou para o CSK, ele não teve nem escolha. Ele tinha que... Estava pronto já. Ele tinha que assinar. Que era do obrigatório. Quem te contou isso? Legal isso? É. Legal isso? Mas é um ponto. O homem que era Não, digo, do marketing bacana da essa época. história, porque Vamos mostra bem, né? avançar, porque nós já estamos mais de meio programa com essa história de marketing aí, e nós não vamos resolver o marketing nem de Internacional, nem de Grêmio. Aliás, o do Grêmio está muito bem, É obrigado. que o Inter não tem Mas marketing de marketing. título de informação acho que foi interessante. a conversa. Eu só Não, acho, sem dúvida. Rogério, que os clubes brasileiros conseguem trabalhar mais o marketing quando o atleta chega. Quando contrata alguém Sim, sim, e tipo, vai não quando anunciar ele já algo é do do tipo. clube. Quando ele permanece aqui, Mas eu isso acho não é que é marketing, difícil né? de dar Mas pro continuidade. marketing- Isso não é marketing. Isso não é marketing. A minha última questão assim, Pra do mim é o marketing, que os clubes conseguem pra fazer. só. jogador aqui no Brasil, marketing, se o jogador for frasista, ele é muito bom no marketing. Mas tem que ser frasista, tem que ser bom no Por microfone. isso que o D'Alessandro é o único. Não é ele só que por faz. isso, claro, o D'Alessandro tecnicamente É também que é ele- muito é que bom. ele- é Só que que ele era o ele cara faz. do Inter que, quando o Inter ganhava, ele provocava o Grêmio. A torcida gosta disso. Além da técnica do D'Alessandro, Claro. que não tem o Tem que que se discutir garantir, tudo né? que ele Tem que jogava. se garantir, né? Mas sempre que tu puder dar uma alfinetadinha no teu rival, o torcedor vai gostar. Isso ajuda também, entendeu? Não que seja o mais importante, mas ajuda. É. Bom, vamos lá. Diogo, depois vamos falar especificamente de Libertadores aí, do Internacional e do Grêmio também. O Grêmio tem um material do Pedro Oliveira que a gente vai colocar em seguida aí. Tá? Lembrando para vocês que o Estação Verão Sesc vai até o próximo dia 5, que é terça-feira de Carnaval, vai no Litoral Gaúcho. Aqui em Porto Alegre, o Estação Verão Sesc já terminou, no último fim de semana. Foi a primeira vez que aconteceu em Porto Alegre, com pleno sucesso, e encerrou no último final de semana. Agora, no litoral, vai até o dia 5. Então, você tem oportunidade, vai tirar folga, feriado aí no Carnaval,
E até quem vai pular o carnaval pode aproveitar, porque tem a ginástica lá na praia, no Estação Verão Sesc, tem a prática de esportes e tal, você pode aproveitar. Para curar a noite passada de carnaval também. Até o dia 5. Tá? As informações você tem no site do Sesc, sesc-rs.com.br. Vamos à mensagem da Tritaxi Aéreo e já voltamos. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tritaxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passar. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tritaxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Voltando a falar da Libertadores, que nós terminamos não falando, né, dos jogadores do Internacional, da lista. Né? A ausência do Danilo Fernandes, né, do goleiro. Que tá bom. Tá bom. Tá bom. Sim, tá bom, tá treinando normalmente. Foi opção. Porque não tem jogo, é por isso. Ele não tem jogo. Então, como ele não tem jogo... Como diria o Tite, ele tá sem jogabilidade. Isso aí. E o artigo 57 da Conmebol, ele ajuda agora os clubes a questão dos goleiros, né? Porque vamos supor aí que o Kehler ou o Marcelo Lomba acaba se lesionando e aí em meio à fase de grupos. Tu pode, comprovando a lesão do Kehler, do Lomba ou do Daniel, tu pode inscrever o Danilo. É triste, né? O regulamento é triste, né? Ele é altamente burlável, né? Não, ano passado. Mas aí tem que ter a palavra de um médico que vá botar um boletim médico dizendo que o cara tá... Nós temos aí tem um então nós temos um médico aqui por Olha aqui as janelas. que dá atestado em série, mas tudo bem. Olha as janelas aí. Branco, os zagueiros, o Internacional inscreve 5 zagueiros. Sim, Roberto, Moledo, Cuesta. Os outros já vinham jogando, né? Emerson Santos, Klaus, Moledo e Cuesta. E o Roberto. E o Roberto que jogou 1 ou 2 partidas. José e São Luís. É bom jogador. Hoje ele jogou no jogo treino contra o Sapucaiense. Em um momento, um contra-ataque de defesa do Inter exposta, num erro de bola na saída do ataque do Inter. Contra quem? Contra o Sapucaiense. Tá. Bom, mas tem que ir bem, né? Mas e ele conseguiu sozinho, 3 contra 1, ele deu um bote certeiro, eu acho muito bom. As laterais, Bruno, Zeca, Wendel e Iago, né? Não tem nenhuma novidade. Meio campo, talvez a única novidade entre Edenilson, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso e Richelli seja o Richelli, né? E o Nonato, né? E o Nonato como volante. Não, sim, mas aí eu estou passando já para... O Nonato na minha lista aqui está mais como meia, né? Perfeito. Mais como meia. É que para mim tudo é meia, né? Joga ali na faixa de meio. Nenhum é volante ali para ti? Não, é que não existe volante para mim, né? É meia. Dizer que o Rodrigo Dourado é meia é duro, hein? Mas ele é do meio campo, não é onde ele ele é do meio campo, mas meia... bom, aí vamos avançar então. O Lindoso e o Richelli são as novidades, né? Mas o Lindoso foi contratado, né? Se não tivesse... O Richelli também, né? Sim, mas Não, mas é que o Richelli eu digo novidade porque ele ficou 1 ano lesionado, por isso. Treino é separado, né? Chama a atenção que o Richelli está treinando separado. separado. No treino, né? E aí tá treinando separado. Hoje também tá separado. Bom, dos meias mais avançados, eu acho que a única novidade que a gente pode considerar é o Camilo, né? Que entrou na vaga que seria do Danilo. Aí o Inter priorizou botar um jogador de linha do que um goleiro a mais. A grande novidade é o Camilo. Eu diria que o Inter botou 5 zagueiros. O Grêmio, por exemplo, não botou 5 zagueiros. Tem mais isso. Sim. Então, essa opção que tu falasse do goleiro poderia ter sido feita abolindo. Mas o Grêmio, por exemplo, botou 4 goleiros, né? O Inter botou 3. Não, isso que eu digo. O Inter fez a opção contrária. Sim. Claro, te entendi agora. Bom, mas o Nonato não pode ser considerado novidade pelo que vinha jogando, né? Não. Eu digo pelo que vinha jogando. Não, ele é o mais garantido, né? Era um dos O Camilo mais não estava nem inscrito e não está inscrito. Não, a principal novidade mesmo é o Camilo, porque ele nem jogava. Não jogava e não estava inscrito. Surpresa, eu diria mais que novidade, na minha visão é surpresa. Agora o Camilo foi inscrito no Gauchão. Pois é, agora pode justamente por isso. Agora, né? Na 6ª lista do Inter do Gauchão ele foi inscrito. O que me diz muito o Camilo foi inscrito no Gauchão junto com o Jonathan Alves. Isso, na sexta lista. Seja, e também na Libertadores, tá? Nas duas. O que me diz muito sobre como o Odair
O resultado dos testes, que a gente tanto falou, não deve ter sido bom. Do quê? Dos testes que ele... De quem? Não, mas de quem? Do Odair, que fez Qualquer um. o Mas- grupo. Porque ele escreveu o Camilo nas duas competições, significa... O que eu vou dizer agora é eu dizendo, tá? Sim. No lugar do Odair. Não achei ninguém melhor. Tá, mas quantas Eu tenho vezes, outra quantas vezes o Camilo jogou no Campeonato Não Gaúcho? precisou, ele olhou os outros e achou que os outros não eram melhor que ele. Tá, mas aonde é que ele testou o Camilo? Não, ele não Repetiu. testou o Camilo. Ele testou os outros. Não, não. e Só testou pode... antes, já tinha testado. Sim, mas se nem em treino o Camilo funcionasse, ou então não tem mais ninguém para botar, é isso? Sabe qual a leitura que eu pensei? Não tem mais ninguém para botar? Não, foi assim, ó. O D'Alessandro e o Sarrafiori jogaram, os dois jogaram e o Odair disse, olha, ano passado o Camilo fez alguns jogos, vai o Camilo então. Sabe o que Também. eu penso? Não precisa botar o cara para jogar, tu sabe, tu conhece o cara, sabe o que o cara pode render. Sim, mas os testes deram errado. Só, Paulinho, antes disso, Não. só pra... Pode ser que tu vá dizer até a Nem mesma foi coisa. testado o Camilo Aí eu esse digo ano. na frente. É que assim, ó, o Inter tinha uma opção, por exemplo, inscrever, por exemplo, o Danilo para não ter polêmica e não escrever o Camilo. Se ele não achasse que ia contar com o Camilo. Essa é a minha opinião. Se tu inscreveu, mesmo tendo inscrito o Sarrafiori e o D'Alessandro. Nonato, Nonato, significa Patrick. que tu pretende usar. Em algum momento, tu vislumbra usar. Ou Senão tu forçar- escreveria um outro Ou goleiro. forçar a sair para um clube que não vai jogar Libertadores. Eu acho assim, ó. O Inter contratou no início do ano o Matheus Galdesani, que era para ser esse jogador, a figura do Camilo, meio campo ali. Aí pode ser discutir se é bom ou Sim, ruim. aí se machucou. E aí ele acabou se lesionando. E o Camilo tinha uma expectativa que o Inter pudesse negociá-lo. E ouviu várias propostas e não houve o acordo. Eu acho que o Odair não testou o Camilo, uma por conhecer o jogador e outra porque não sabia se poderia ter o jogador ali na frente. Agora, quando ele viu que realmente o Camilo não vai sair, que o Galdesani está machucado e que ele precisa de um jogador de linha naquela função, ele escreveu o Camilo. É isso. Acho. Não sei Foi se... o que deu, Não, a tua sobrou o leitura é a Camilo. mesma minha. Sobrou o Camilo. É isso. Convicção zero. Convicção zero. Depois nós vamos falar do Grêmio. Case o parecido no Grêmio. Nico Lopes, Guerreiro, Wellington Silva, Neilton. Só o que ficou fora aqui foi o Jonathan Alves. Sim, mas... Poderia entrar no lugar de algum desses aqui? Não. No do Trellis, sabe? Que é a mesma Trellis, coisa, né? Não, mas daí- Mas o Só que Trellis eles foi não fariam contratado. isso, É. Trellis foi contratado. É, Trellis, era Rafael Trellis ou Lopes, Jonathan Alves. Guilherme Parede e Neilton foram contratados. Tá, então era Trellis ou Alves. Trellis, né? É teu até o final do ano. É. Sim. Que não precisaria, né? Tu já tendo um, não precisa ter o outro. Né? Tem um Muito problema, bem. só ter dois. Então, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta depois para falar a respeito do Grêmio. Só aqui não atendemos nenhum telespectador e internauta nosso ainda. Hein? Mas ela é bem... Eu Olha só aqui, ó. pergunto se ela é equilibrada nessa lista do Inter. Aqui quem estava nos mandando a mensagem, o Márcio Camparra Pinheiro, perguntando aqui se o Sadi que faleceu ontem, essa semana, é o que participava do programa. Sim. É o que participava conosco lá, na época do Virando a Mesa, na TV Pampa, na Ubra TV também. É o Sadi, lateral esquerdo do Inter, seleção brasileira, do Corinthians, do Atlético Paranaense. Grande Sadi. Aqui no Facebook, o Márcio Martins Fraga diz que para ele o Inter vai fazer 11 pontos nessa fase de grupos e vai se classificar. 11 pontos. Isso. 11 pontos. O Internacional tem 18 para serem disputados. Isso. Ele tem de 3 vitórias em casa, eu acho. 3 vitórias em casa são 9 pontos. 2 empates fora e uma derrota. Isso aí. Vai empatar com a Aliança e com o Palei vai perder as duas para o River Plate. Não, vai perder ganha em casa. Porto Alegre. É. Fora, vai ganhar perder todas fora. em casa. É. Eu acho difícil. É um cálculo otimista. Se eu falar que eu acho que o Inter faz 14 pontos, eu tô louco? Não. 14 Pode pontos, fazer 14 18. Não, acho que 18 acho que não. Mas eu acho Mas que daí ganharia de quem? 13, 9 em casa? ganharia as 3 de casa, Ganharia uma fora. empataria Um uma empate e fora. uma vitória fora. Não, 2 empates para fazer 14. Não, para fazer do faz Não, 9. é 13 então, reduz um ponto. 13, eu 9 acho mais 13 e um empate. eu acho 13. que pelo menos uma fora do Aliança Lima, do Palestino, eu acho que o Inter ganha. Embora não é jogo jogado. Tem um grande problema nesse grupo do Inter, na minha visão. Que é um problema só. É o Palestino. Porque assim, ó, o River, tudo indica que vai fazer 6 pontos no Aliança Lima. Tá? Sim. Tudo indica. O problema é se o Palestino fizer 6 pontos no Aliança Lima. Aí o Inter tem que descontar no Aliança Lima. E depois no Palestino. Mas aí o Palestino. problema não é o Palestino. É, porque o Inter vai ter ganhado o Palestino. Não, mas aí o problema passa a ser o Inter.
Ah, bom. Essa é a questão. Mas- O problema nesse grupo do Internacional, para mim, é um só. É o Internacional. E o Inter não pode deixar para decidir nas últimas duas E rodadas. tem um detalhe, porque o Inter joga 3 seguidas em em casa. Na O Inter- quarta-feira, que estreia fora de casa contra o Palestino no Se fizer Chile, 3 pontos, tá classificado. já tem que fazer os 3 pontos. O Inter tem que ser o rapaz novo na balada. Tem que ir lá e definir antes da metade da noite. Porque depois tem 2 jogos fora. É verdade. E aí é River Plate e Aliança O teu Lima. Tá bom, sogro, Paulinho. teu sogro diz o seguinte, Rogério, que pra ele o Richard seria melhor que o Camilo. Richard no lugar do Camilo seria bem melhor. diz ele. Muito bom no jogo treino. Pois hoje, é, a atuação o do pessoal tem falado muito no Richa, mas aí a questão é a seguinte, é a velha história de tu deixar mais um jogador do elenco, já tá o Jonathan Alves fora, tu deixar os dois Aí fora. tem outro negócio, né? O Camilo é o jogador que o grupo abraça, né? Tem esse detalhe também. D'Alessandro também? O grupo inteiro. O Paraná te abraça. Né? O Inter abraça o Camilo. Paraná não me abraça não, há muito tempo. Bom, vocês Porque lembram já- da reação Pa- que foi depois que o Camilo fez um gol contra o Paraná. O Paraná. É. Todo mundo saiu para dar entrevista, parabenizar ele, dizer que ele merecia, que ele trabalhava. E no dia E seguinte ele entrou só para bater aquela falta. No dia seguinte ele deu carona para todo mundo lá, né? Foi naquela greve lá de O gasolina. Paulo Rogério Santos Pereira, boa tarde pessoal. A questão do Alessandro não é que ele não deixa os outros ser o marketing do clube, é que o Dali é de outro planeta e aí é covardia. Eu também acho. O Júlio César D'Alessandro Assandi- é uma inteligência superior realmente. O Júlio César Assante pergunta, aqui em Cruz Alta, pessoal, eu gostaria de saber, abraços tricolores a todos, qual é o jogador do Inter que vale mais? Eu acho achismo. Vamos fazer um tempo para pensar todo mundo, a gente volta em seguida para falar, cada um pode dar a sua opinião aí. Banrisul Digital, um aplicativo completo para facilitar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou, baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital, clique e simplifique. Mensagem do Vivenza Serena, confira aí a casa de número 6, são 6 casas nesse empreendimento, nesse loteamento. Vivenza Serena, em Canela, bem próximo ao centro de Canela. Confira a casa de número 6. Virando o jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET e pelas plataformas digitais para todo o mundo nos assistir. Bom, tá respondendo a pergunta do nosso internauta ali ou era telespectador? É o nosso internauta. Tá. Que era qual o jogador mais valioso do Internacional? Paulinho, tu estava inscrito, vai. Nico Lopes. Nico Lopes. Bruno. Nico, acho que é o que mais tem mercado. Bava. Sem dúvida. Paulo Guerreiro, não tem nenhuma dúvida. É o cara que mais também acho. vale é o Paulo Guerreiro. Eu também acho. E Negativo. Não, ninguém a pergunta compraria. dele qual é o cara que mais vale. Não, ele falou é- mercado. Não, mas a pergunta do telespectador é qual jogador do grupo do Inter mais vale. Tá mais aí. valioso. Qual é o mais valioso? É. Nico Até Lopes pelo- não é mais valioso. Até pelo próprio que o Paulo Internacional. É mais rentável que o Guerreiro, mas Até não é o mais pelo que o valioso. próprio Internacional tem feito é o Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro, cara de Copa do Mundo. Vamos avançar para o Grêmio aí, porque temos o último segmento do programa, as informações com o repórter Pedro Oliveira. Fala, Pedro. Já com 32 anos e com títulos como o Brasileirão na bagagem em 2009, Paulo Vitor está preparado para a Libertadores. Acho que independente da nossa idade, das nossas conquistas, a gente tem que estar crescendo a cada dia. Eu luto por isso. Enquanto eu tiver com força para jogar futebol, eu vou estar brigando sempre para estar em grandes equipes. E estar aqui no Grêmio, para mim, foi um grande sonho. Faltam apenas 6 dias para a estreia do Grêmio na Copa Libertadores da América. Felicidade e alegria são algumas palavras que definem o sentimento tanto do torcedor gremista como de alguns jogadores. E entre eles está Paulo Vitor, o goleiro gremista.
Feliz e concentrado. A ansiedade, ela atrapalha o nosso trabalho, o nosso dia a dia. As coisas no futebol, elas vão acontecendo com naturalidade e a gente tem que estar trabalhando sempre para estar em alto nível. Contando desde a vitória contra o Veranópolis até o jogo contra o Rosário Central, serão 10 dias de folga para o tricolor, algo anormal levando em conta o calendário brasileiro. Na verdade, não são dias de folgas, né? São dias de bastante trabalho. Mas, claro que tem uma diferença grande você jogar um amistoso, um jogo treino para um jogo valendo 3 pontos. A gente sabe de toda a preparação, tem o lado que você perde um pouco por não estar jogando, mas o outro conquistando pelos treinos, pelo dia a dia. O primeiro jogo é contra o Rosário Central, na Argentina. Logo, o time com mais tradição dos adversários do Grêmio e, por muitos, considerado o melhor time no grupo depois do tricolor. Toda a tradição do Rosário, a gente sabe que é uma outra competição. A Libertadores mexe com o torcedor, com a equipe. Independente das mudanças, eu tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil e é isso que a gente tem colocado na nossa cabeça. A gente sabe que jogar lá não é jogo fácil, mas sabendo que a nossa equipe está preparada. Mesmo que ainda falte 6 dias, a ansiedade continua muito grande por todas as partes para ver a bola rolar na Copa Libertadores da América. É isso aí. O Grêmio que começa contra o Rosário. É o estádio, o Gigante de Arroito, é lá o do Rosário? É o do Rosário, né? O Rogério, sobre a lista do Grêmio, né? Já que vamos dar uma... Não, só um detalhe sobre a matéria do Pedro aí, valorizando a matéria do Pedro. Nós comentávamos aqui que os dois, o Paulo Vitor e o Marcelo Lomba, observação até do Paulinho, jogadores que fizeram a sua vida no Rio de Janeiro, praticamente, né? O Marcelo Lomba depois foi para o Bahia, mas o Marcelo mais do Fluminense, né? Não, no Flamengo também. Flamengo. Os dois do Flamengo. Marcelo Lomba foi goleiro do Flamengo, acho que há algum tempo. Assim, titular. Sim, titular. Algum tempo. Marcelo Lomba da base e do o Paulo Flamengo Vitor também. Não, mas mas o Marcelo Lomba teve mais tempo em termos de profissional no Flamengo ou no Fluminense? No Fluminense, eu nem sei se ele jogou. Não, eu confundi o Lomba com o goleiro do Fluminense, que é o Fernando Henrique. Não, o Fernando Henrique está no... Por isso que eu fiz o comentário. O Fernando Henrique está no Ceará. Não, o Marcelo Lomba, que eu me lembro, Flamengo, Bahia e Ponte Preta. E depois Inter. Bahia de novo. Bahia de novo e Inter. Marcelo Lomba não foi Fluminense? Não, eu não lembro. Não lembro dele no Fluminense, Rogério. Vou até procurar aqui, mas assim, não me lembro. O comentário que nós fazemos é que nesse ano os dois vão ser protagonistas da dupla Grenal pela primeira vez numa competição continental. Não, e o interessante, Rogério, dos 30 jogadores inscritos, que depois a gente pode até abordar um pouquinho a lista, 23 já jogaram Libertadores. Olha que curioso. E entre os inexperientes, 3 dos 4 goleiros. Júlio César, Breno, Felipe Mediolaro. Ainda não jogaram Libertadores também o Juninho Capixaba. Tu tá falando só da lista do Grêmio? Da lista do Grêmio. Tô falando do Grêmio agora. E a do Inter? Não, tô falando do Grêmio. Nós já falamos do Inter. Não, porque é uma curiosidade que deve servir para o Inter também. Vico e Felipe Vizeu. Então, 7 dos 30 não jogaram só. E o Capixaba só não jogou porque Frankenberg. O Capixaba só não jogou porque não pôde, né? Porque quando ele chegou aqui no ano passado, ele já estava inscrito pelo Corinthians o Grêmio, e o Grêmio não conseguiu Então vamos nessa lista do Grêmio aí. A do Inter é mais fácil fazer o contrário. Pois é. É justamente esse contraponto que eu queria. O Paulo Vitor, o Felipe Mediolaro. Por que esse guri tem esse nome tão complicado? É fácil de falar e... É por causa de mercado. Isso aí certamente é para vender para a Europa. Felipe Itália, com PH. Felipe Mediolaro. O Júlio César. Bom jogador. E o Breno, né? Acho que não tem nada dos goleiros. Mas Felipe que nunca treinou no profissional. Então, sim. Foi uma valorização. Foi uma valorização dele. Ele veio da seleção valorizado e está na Libertadores. Ficou na dele, né? Ninguém reclamou, ninguém pediu. Não, eu só estou comentando. Eu estou dizendo, ninguém pediu que ele fosse treinar. Pelo amor de Deus. Eu adoro a ironia do Diogo. Mas eu estou rebatendo isso. Não teve nem amiguinho, nem tá empresário ali, que pediu para ele treinar. O número 15 está ali. Ele garantiu mais uma vez. Jogou uma transição ontem. O Vitor Camilo do Grêmio. A curiosidade, rapidamente, 14 jogadores dos 30 inscritos do Inter já jogaram Libertadores. 14? Menos da metade. Menos da metade. Bom,
Na Grêmio zaga, é 70%. na zaga também não tem novidade. Jeromel Kahneman, Paulo Miranda e Marcelo A Oliveira. novidade é que são só 4, o Inter escreveu 5. Então, uma comparação em termos de número, Mas em o compensação, Inter tem mais zagueiros. o Grêmio botou 4 goleiros. Sim, foi essa opção que o Grêmio fez. Eu acho E que o Inter Grêmio fez espera diferente. para se contratar o quinto Tira zagueiro e um goleiro. inscrever depois. Depois, é. Para não precisar trocar, por exemplo, se inscreve agora o Rodrigues, depois tem que tirar o garoto mas- e colocar outro, se contratar o quinto zagueiro. Tá, mas teria alguém para... Vamos avançando Tiraria aqui. um goleiro e botaria o O zagueiro. Rodrigues. que Não, foi mas eu subiu. digo, teria já algum outro jogador desse? Léo Moura, Leonardo Gomes, Bruno Se Cortes, eu fosse Juninho tirar, eu tiraria o Capixaba. Vico para botar um zagueiro e não um goleiro, mas tudo bem. É, Se fosse para escolher um jogador, assim, para tirar dessa lista, eu tirava o Vico. Não também. é tirar. Eu estou perguntando o seguinte, na hipótese de colocar só 3 goleiros, tá? Quem entraria Como- lá? como o vê? Darlan, na minha opinião. Darlan, Bom jogador. Eu acompanhei 2 jogos e que foi treinos. bastante aproveitado pelo próprio Renato. Eu Darlan até me tem muito surpreendi futuro. que o Darlan não tá na lista. E joga tanto como zagueiro quanto volante. Isso, e joga também, bem. por isso É que me bom surpreendeu isso. jogador. Ele é Sabe baixo, que mas eu ele é muito bom. esperava 3 goleiros e o Darlan. Perfeito, eu também. Também esperava. Eu não esperava o Felipe. E eu lá, esperava o honestamente. Rodrigues. Rodrigues, né? Isso. No lugar do Vico. Eu não esperava Porque- o Breno como goleiro. Eu Tá, achei mas que o ia- Vico Vico apareceu tinha mais do que certeza. ele. O Vico apareceu Não, mais mas do não que é por ele. isso, não é por isso. Não, é Porque pela quando o composição de Lincoln- elenco. É pra composição de elenco. Quando o Lincoln foi pro banco e o Vico não no último jogo, eu pensei assim, bom, isso, na minha opinião, eu olhando, né? O Lincoln tá dentro. Opinião minha. E como o Grêmio precisar de zagueiro, como até Olha, composição de elenco, Eu vou tira falar o assim, ó, Vico e bota o eu vou falar assim, tem 3 nomes na lista do Grêmio que me surpreendem. Vou ser sincero com vocês. Então vamos só avançar aqui. Aí nós estamos de volante e meio, tudo junto como gosto de jogo. Tá. Michel, Rômulo, Matheus Henrique, Luan, Maicon, Tassiano, Lincoln, Montoya, Jean-Pierre e Tony Anderson. Perfeito, ótimo. Lembrando que a número 10 ficou com o Felipe Viseu, né? E não como Já se achei isso é especulava. uma jogada de marketing interessante. Diego Tardelli, Felipe Viseu, Everton, Vico, André, Alisson, Pepe e Marinho são os atacantes. Se a 10 não ficasse com o Viseu, ia ficar com quem? Não, o meu palpite Não, é eu o quero Jean-Pierre. meio campo Jean-Pierre. talvez Tá. fosse um Quais são os 3 peso muito jogadores? Pra mim, as 3 surpresas dessa lista do Grêmio são Felipe, o Mediolaro, Sim, o Lincoln e o Vico. tá. Mas são por circunstâncias completamente diferentes. Cada um me surpreende de uma O maneira Lincoln diferente. cavou o espaço Isso. dele o Lincoln, no o Lincoln, treino, o Lincoln nos porque treinos. cavou. Porque era um cara que era para ter sido emprestado e mostrou pro Renato que tinha que estar na lista. Tá, mas estava no grupo. Tava no grupo, mas me surpreende. O Felipe, porque ele não tá no grupo. E aí ele vai, ele Mostrou qualidade ele mostrou também. qualidade na base e foi colocado no time. E o Vico. Que Porque aí é o pelo Vico motivo contrário. é o que não surpreende ninguém e Eu, tá ali. eu acho que o Felipe está nessa relação apenas... Pra não gerar discórdia, que nem foi o caso do E TT. para mostrar que realmente não tem nenhum problema, que o jogador pode ser da seleção, Ah, sim, pode ter claro. mostrado na base. Tá, então, pra não entendeu? gerar discórdia mais. Porque na realidade... Chega da discórdia. Tu quer um cara de base. Vocês querem um cara é? de base? É. Tá aí Porque o cara da quem é base. quem é que se vinha não me engano. treinando? Foi capitão. Não foi capitão, foi. foi. Foi alguns jogos foi. O... Na Felipe. verdade, o capitão da seleção sub-20 é outro cara do Grêmio, né? O Bobson. É, que Mas tava ele não machucado. atuou no sub-20, no Mundial, Porque de tava goleiro o lesionado. Breno esse é o que vinha treinando com o grupo. Sim, né? sim. Porque Então, o Felipe tava na seleção. hoje de noite, como é que é o negócio para E acompanhar? o Everton foi convocado, pra quem não... Sim, o Everton... Bom, esse Fora não- contra o Pelotas e contra o jogo das quartas de final. Não. Joga o Grenal. Não. Hoje de noite nós temos o jogo que é importante para o Grêmio. Ah, sim, é. é O o Nacional Mercado de Nacional. Medellín. Como é que esse jogo é em Medellín ou Sim, é Medellín, em sim. Medellín? É em Nacional. Tá, Atlético. como é que está a situação dos dois? Primeiro jogo 1-0 Libertad. No Paraguai. No Paraguai. Tá. Vantagem do Joga Libertad. pelo empate. Como é que se assiste esse jogo aí? Cria uma conta no Facebook, vai no pesquisar, coloca Comebol e vai aparecer ali o link para você clicar e assistir. Tá, a Comebol vai transmitir pelo site dela também ou só pelo Facebook? Também pelo site. É Pelo site e Facebook. Site e Facebook da própria Comebol. Tudo Comebol. É uma equipe da Fox, no caso aqui... Alternativa. Uma equipe alternativa, Sim, não é o não, mas eu principal. digo assim, mais falado em português, né? É o time de transição da Fox. Boa, Time Mas de eu vou tra- dar uma dica rápida, dá tempo? Conhecemos alguém, não? Não Tá, conheço então, Facebook para ver qual vai ser o adversário do Grêmio. Horário, né? O faltou quarto. dar horário. É 21h15. 21h15. Mas, dica rápida. Quando abrir a tela,
canto direito na engrenagem e diminui a qualidade, senão tu não assiste. Porque senão fica travando. Tinha uns Pai Nosso e Ave Maria para pegar o Atlético Nacional e não o Libertad. Tá certo. Bom, agradecemos aí mais uma vez a sua audiência, a sua participação. E o Virando o Jogo fica por aqui. Voltamos amanhã ao vivo, 1h da tarde. E o Diogo Rocha estará no comando do programa aqui amanhã. Tá certo? Fiquem agora com o Virou Moda. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.